Amigas e amigos, eu estava assistindo alguns trechos do programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, que entrevistou o juiz Sérgio Moro nesta segunda-feira, dia 26 de março de 2018. Estou gravando aqui já perto do dia 27 de março, que por sinal é o meu aniversário. Mas as poucas perguntas e respostas que eu ouvi do programa já deu para confirmar aquilo que era absolutamente previsível. Mais uma entrevista chapa branca. No jornalismo a gente usa essa expressão, perguntas escada, que em determinadas circunstâncias é perfeitamente natural, aceitável. A gente faz a pergunta dando a oportunidade para o entrevistado esclarecer pontos de vista, fazer considerações, dar as suas opiniões. Agora, numa situação de grande controvérsia que envolve este personagem, o natural seria abrir a bancada dos entrevistadores para representantes da controvérsia. Agora, por que isso não é feito? Porque é chapa branca. Se tivesse um único representante da controvérsia, ele certamente levantaria o tapete do Sérgio Moro e o programa viraria um banzé, um fuá, como diz o povo. A lama certamente engolfaria o entrevistado. A única pergunta que foi absolutamente um teatro, calculada, visivelmente calculada, que foi sobre um tema pertinente para a controvérsia, foi a pergunta sobre o auxílio moradia, feita pelo representante da Folha de São Paulo, o jornalista Sérgio Dávila, conhecidíssimo integrante da rataria midiática pretoriana. Aliás, o comandante do programa, o âncora do programa, o Augusto Nunes, é um conhecido rato branco da rataria midiática pretoriana midiática. Conhecidíssimo, rato branco. E a resposta do Sérgio Moro nesta questão foi absolutamente reveladora. Eu acho que, do que eu vi, foi a mais reveladora das respostas que ele deu. Porque ele se revelou todo ali. Ele ficou completamente nu do ponto de vista moral. Porque ele disse que não usaria a magistratura para responder uma questão como aquela, para defender questões de benefícios, de subsídios da magistratura, mas ele teria falado lá atrás, quando a imprensa, foi a imprensa que tratou desse assunto, segundo ele, porque ele julgou que havia um problema ali, que a imprensa deveria tratar do assunto de maneira mais abrangente. Agora, qual seria essa abrangência? Do ponto de vista dele, seria dizer que a Constituição prevê o reajuste dos subsídios da magistratura anualmente e há 3 anos que eles não são reajustados. Agora, um erro justifica o outro? Um erro anula o outro? Não. Um erro se soma ao outro para dar um resultado, dar um erro maior ainda. É uma lógica aristotélica de somar um erro com o outro para dar um erro maior. Agora, isso revela exatamente o que ele pensa da Constituição, o que ele pensa dos direitos das pessoas que ele persegue, sobretudo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como ele rasga a Constituição, como ele pisoteia a Constituição. Olha aí, uma pergunta que deveria ser tratada com mais profundidade, foi tratado ali de maneira absolutamente teatral, para dar a oportunidade para ele dizer, é isso, pergunta escada, tanto é que o assunto morreu aí. Ele deu a resposta e já foram para outro assunto e acabou a história. A outra resposta que ele deu que chama atenção é que ele disse que quem analisar a questão toda aí, as controvérsias com uma certa distância, vai ver que ele tão somente aplicou a lei. Qual lei? O que diz a Constituição e os outros códigos democráticos? E agradeceu os milhões de pessoas que foram para as ruas protestar contra a corrupção. Quais pessoas? Quem foram essas pessoas que foram para as ruas? Quem mobilizou essas pessoas? Os grupos fascistas, corrompidos até a medula, a mídia, cartel mafioso midiático, a rataria pretoriana midiática, esse cordão de isolamento em torno do espectro da Operação Lava Jato, esse cordão de desinformação para impedir que o povo veja o que está acontecendo lá dentro do espectro da Operação Lava Jato, sobretudo o Grupo Globo, a TV Globo principalmente. Foram esses aí que mobilizaram esses milhões que foram protestar contra a corrupção. Agora, que moral tem essa gente para protestar contra a corrupção? A Globo? O Grupo Globo tem moral? Os esgotinhos nauseabundos têm moral para falar em combate à corrupção? Ou seja, a gente pode fazer uma ligação deste comportamento do Sérgio Moro com aqueles doidos, cachorros loucos que ficaram jogando pedras, estão ainda, jogando pedras, porque a caravana do ex-presidente Lula ainda não terminou na região sul do país,
as mãos que estão jogando pedras lá são as mesmas mãos que assinaram a sentença condenatória do ex-presidente Lula. São as mesmas mãos que criaram os relatórios que resultaram no PowerPoint do boquirroto frasista de porta de prostíbulo Deltan Dallagnol, junto com outro frasista de porta de bordel, Carlos Fernando Santos Lima, daqueles delegados chantagistas, né, que fizeram xingamentos à ex-presidenta Dilma, ao ex-presidente Lula, aí nas redes sociais, aquela história que eu já falei aqui várias vezes. São as mesmas mãos. Aqueles doidos que ficam cachorros loucos, né, bandidos, aquilo é bandido. O bandido é assim. A pessoa que não é bandida, ela raciocina, ela pensa. Eu estou jogando pedra aqui nessa pessoa por quê? Seria o caso de chamar aqui, ô doido, ô cachorro louco, chega aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, o que diz a Constituição aqui, ó. Veja aqui a sentença do Sérgio Moro. Veja aqui as provas que ele usou aqui para condenar o ex-presidente Lula. Matéria do jornal Globo. Veja aqui a delação do Léo Pinheiro, arrancada a fórceps, com chantagens, depois de 3 tentativas que o Léo Pinheiro se negou a entrar na maracutaia, na indústria da delação premiada. E aí ele usou isso aqui, ó, doido, ô cachorro louco, chega aí um pouquinho, dá uma olhadinha aqui, ó, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos usar a lógica aristotélica de somar 1 mais 1 e ligar A com B? Vamos, doido, mas é doido, né? Essa gente aí inoculada pelo vírus do ódio, desse raciocínio binário de que eu sou bom, sou do lado do bem e estou combatendo o mal. Essa turma da Cracoigrejolândia que eu tenho falado aqui. É impossível a gente interagir com esse tipo de gente, aí vai para o comportamento de bandido. E são as mesmas mãos. Agora, por trás dessas mãos tem um grande cérebro. Essa que é a questão toda que eu comentei aqui agora, recentemente. Aí o ex-secretário do Itamaraty, ex-secretário-geral do Itamaraty, o Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, falando de dados lá da Secretaria da Receita Federal. Essa turma que ganha 300 bilhões de reais por ano e não paga imposto de renda sobre 200 bilhões de reais. Esse dinheiro vai para onde? Como é que é movimentado esse dinheiro? Esse dinheiro, sumiu? Como é que é a história? Saiu do país? Foi para paraíso fiscal? O que foi a Operação Banestado, as contas CC5, a dinheirama que sai do país e volta como investimento externo, sem pagar imposto e outras coisas mais, as maracutaias, o Caixa 2, a indústria do Caixa 2, da privataria, as contas do José Serra, do Eduardo Cunha, tudo isso. É isso aí. Os cachorros loucos, doidos, esses malucos, completamente tomados pelo ódio para ter esse comportamento de bandidos, não conseguem raciocinar nessa questão, quem é o cérebro de tudo isso, quem está movimentando as suas mãos para jogar pedras no ex-presidente Lula. Por que aquelas mãos são mãos que estão, na verdade, fazendo o que o Sérgio Moro fez de outra forma ao assinar a sentença contra o ex-presidente Lula, como fizeram os 3 patetas do TRF4 lá, que acabaram de confirmar aí essa questão dos embargos declaratórios? Nem leram, passaram por cima, não entram no mérito, é isso, Aqueles patetas também do STJ, a platitude burra, rodriguiana, e outros comportamentos que também são da mesma estirpe daqueles bandidos que ficam jogando pedras e ovos lá, tentando acertar o ex-presidente Lula. Comportamento desse José Padilha, que a Dilma flagrou ele aí numa manipulação vergonhosa, botando palavras do Romero Jucá na boca do personagem que seria o ex-presidente Lula. Aí o sujeito, esse Padilha, vem com essa história dizendo que na abertura de cada capítulo está escrito que os fatos estão dramatizados. Se a Dilma soubesse ler, não estaríamos com este problema. A Dilma não sabe ler, ele que sabe ler, malandro, comportamento de quadrilheiro. Ele falou agora, recentemente, aí, numa entrevista que ele deu no jornal El País em português, comentei aqui, que ele chamou os partidos políticos de quadrilha. Quadrilha, seu José Padilha, é o senhor que participa. Quem financiou essa história aí, esse documentário, essa big propaganda que vem sendo feita em torno desse documentário? Como é que é? O senhor declarou imposto de renda? O senhor foi lá direitinho? Apresenta as contas aí, diz quem está financiando o senhor. A gente sabe quem é que está financiando o senhor. O senhor, sim, faz parte de uma quadrilha. O senhor tem o mesmo comportamento, portanto,
daqueles doidos lá que ficam jogando pedras, o mesmo comportamento das mãos dos juízes que assinaram a sentença, a condenação do ex-presidente Lula, as mesmas mãos dos delegados chantagistas da Polícia Federal, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, as mesmas mãos do PowerPoint do Deltan Dallagnol, as mesmas mãos do Carlos Fernando dos Santos Lima, lá na Operação Banestado e no consórcio Garibaldi, as mesmas mãos do compadre, do amiguinho do Sérgio Moro, lá do desvio de R$1 bilhão de Maringá, as mesmas mãos do escândalo da APAI e etc, etc, são as mesmas mãos, e tem um cérebro. A turma aí que tem interesse em levar o programa, o projeto do golpe adiante. É uma engrenagem, repito aqui, falei sempre, né, que procura criar aí exatamente o que, parafraseando o Essa de Queiroz, criar a obtusidade córnea. Né? Se utilizam da má-fé cínica para criar a obtusidade córnea. Né? E, consequentemente, criar esse comportamento de bandidos que a gente viu lá na caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo sul do país. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.